Que alegria estar mais uma vez e pela última vez nessa semana, fechando com você. E eu preciso fazer as minhas palavras de gratidão. Primeiro, quero agradecer ao Ronald, que fez o convite, e foi muito legal o empenho para que isso aqui desse certo. Marcelo também, que correu de lá para cá e a gente acertou muito. Pastor Lamarques, obrigado por me acolher aqui na sua igreja. Espero ter tratado o seu rebanho com carinho. Amém, amém. E aos muitos momentos de incentivo, de carinho e de santidade que aconteceram durante essa semana, antes e depois do culto. Tenho que mencionar, o pessoal do Louvor deu um show, isso é muito legal. Eu acho que você também tem que, de vez em quando, agradecer eles, porque a gente vem e quem serve a partir do louvor nos proporciona uma experiência de adoração muito profunda. E isso é muito bom. Você poderia estar com outras impressões, se não fosse a dedicação de algumas pessoas que colocaram o seu talento. Então, Deus abençoe muito, muito você. É o pessoal que organizou também. Eu também tenho uma gratidão e um pedido de desculpas ao diaconato, que teve que ficar esperando todo dia um tempão, mas a gente se vê em outra. Estou vendo o pessoal da Central aqui. Ô, Regi, você está aí? Então, seu nome será citado muitas vezes. Você está com a Bíblia aí, sim? Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Isaías, eu sei seu nome por muitas razões. Muitas. Então, caso você dê uma pescada aí, eu te ajudo, tá bom? Já que, o Júlio está ali também. Júlio, hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira Então, caso você medite em hora imprópria, eu te ajudo. Eu estou aqui para te ajudar. Achou? Achou? 6? Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito, assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. E o resultado é que Daniel foi para a cova dos leões. Há muitas coisas nesse texto que devem chamar muita atenção para aquele que está focado numa coisa que a gente chama e deve continuar chamando de teologia do remanescente. Há uma história padrão que se repete aqui. Nós vamos ver isso no Êxodo, numa conversa de Faraó com os seus. Nós vamos ver isso muito, muito emblematicamente na história de Esther. Os detalhes se repetem. E no livro de Apocalipse, isso tem uma luz enorme onde você é o personagem. Quando Moisés fala ao povo pela primeira vez, e não há atrito até então,
E agora o rei olha e fala assim: esse povo ficou ocioso. Eles eram escravos. E eles estavam vivendo como escravos. Moisés, do encontro com Deus, vai falar com o povo. E quando ele fala com o povo, alguma coisa muda, de forma que eles interromperam o trabalho. Isso foi facilmente percebido pelo faraó, que diz: o povo está ocioso. O que você acha que a reforma que Moisés provocou no povo de Israel antes do êxodo fez? Eles começaram a guardar o sábado. É interessante que na versão grega do Antigo Testamento, a palavra que está lá é a mesma que se usa para sábado. Então a gente não tem muita dificuldade com isso. Quando a gente olha para o livro de Esther, há uma coisa interessante. Há um rei que quer se legitimar. Alguém aqui já assistiu? Não deveria. Mas alguém aqui já ouviu falar do filme dos 300 de Esparta? Já ouviu falar? Se você não assistiu o filme, você pode adquirir conhecimento sobre essa história lendo o livro, por exemplo, ou prestando atenção nas aulas de história, que também é interessante. A história dos 300 acontece no mesmo tempo em que acontece a história de Esther. Isso é muito importante, porque depois daquela vitória que pareceu derrota, vergonhosa, lá no desfiladeiro de Termópilas, o rei quer convencer o seu séquito de que ele pode sim empreender uma empreitada militar daquela proporção. Então ele faz uma festa gastona. Mas há uma coisa ali, o rei tem uma intenção, a intenção dele é totalmente política, mas a Amã tem outra. E a intenção dele não é só política, tem algo no coração dele que se vincula fortemente à sua religião. Então, Amã, que não tem poder para executar a sua vontade, mas tem poder de persuasão, convence quem tem poder a matar todo o povo. Te soa familiar essa história? Aqui está acontecendo a mesma coisa. Rei acabou de assumir. Dá uma olhada no versículo 31 do capítulo 5. Uma informação muito importante. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Pareceu bem a Dario, e agora ele organiza. Ele acabou de assumir, e agora ele quer se legitimar, ele tem coisas para fazer, e tem uma tensão ali. Agora, pensa um pouco. Os persas saem do seu ponto zero e vão conquistando, conquistando, conquistando. Tem alguém que, quando os persas saíram, era um soldado raso. Era um ajudante, era alguém que não tinha aquela projeção toda, mas no decorrer das conquistas ele foi se destacando, ele se entrega, ele vence, ele mostra a sua competência e já está aspirando como ele estará, que papel ocupará quando o reino se estabelecer. E agora eles vêm e conquistam a cidade mais importante para ser conquistada, então, porque para os persas se tornarem império, um outro tem que cair. Genial, de forma genial, Ciro derruba a Babilônia. E agora é hora de repartir o bolo. As satrapias tinham como principal função recolher impostos no império todo e mandar para o rei. Mas corrupção não é uma coisa que inventaram faz 20 anos. Ela existe desde que a gente deu aquela mordida naquele fruto. Então os sátrapas eram corruptos. Nas satrapias havia muita corrupção, porque vinha muito dinheiro e o rei quer garantir que o dinheiro chegue. E para garantir que o dinheiro chegue, ele coloca um superior sobre as satrapias. Entre eles estava Daniel. Pensa aí. O cara passou anos sonhando com um cargo. Quando chegou na hora, quem recebeu o cargo foi alguém que nem persa era. Era Daniel. E Daniel é o incorruptível. Ele é reto para fiscalizar alguém que queria tirar vantagem. Que ódio de Daniel. Porque os outros podem ser corrompidos e Daniel não. Portanto, enquanto Daniel parecer aí, estar ali daquele jeito, os planos vão frustrar. E agora eles armam um esquema. Falou assim, se a gente não pegar Daniel naquilo que ele não vai ceder, a gente não vai ter nenhuma condição com ele. Mesmo porque o rei tem Daniel em alta conta. As intenções das pessoas são todas diferentes. Daniel tem uma intenção, os sátrapas têm outra intenção, Dario tem outra intenção. E na soma disso tudo, há uma proibição para orar.
Está prestando atenção em mim? Sim. As dificuldades que se levantam diante de nós para que nós não oremos podem ter muitíssimas explicações. Pode ter uma configuração extremamente complexa. A gente pode até passar um tempo e explicar de maneira convincente. Mas você não pode esquecer, por trás de todos os movimentos, há uma intenção para que você não ore. Satanás não quer que você ore. Por trás de todos os movimentos tem uma mente que não quer que você ore. Aqui dá para perceber claramente, a gente vai afundar aqui no texto e vai perceber que Satanás se antecipa a um plano e ele está decidido a fazer com que Daniel não ore. A gente às vezes cria uns mitos sobre oração. Eu vou gastar uns segundos falando disso. Já ouviu falar daquela conversa de a gente não pode orar em voz alta, porque senão o diabo escuta? Já escutou essa aí, Josias? Já escutei muitas vezes, muitas vezes. E tem gente que sustenta essa ideia. Tem uma outra de, eu estou orando, mas sinto que a minha oração não passa do teto. Também já ouviu dessa aí? Oração não passa do teto. Eu lembro que eu estava em Sorocaba, trabalhava no colégio adventista de lá, e um aluno falou para mim, que ele foi comportar, e falou, ore por mim. Eu falei, por quê? Porque Satanás está trabalhando muito. Eu falei, brother, quando que ele não esteve? E aí ele disse assim, mas eu sinto que a minha oração não passa do teto. Vai orar lá fora. Ore no quintal. É um mito. É um mito. Eu queria falar desses dois, rapidamente. Primeiro leva a sério o que eu vou te dizer. Quando você abre a boca para orar, a conexão com Deus, ela é tão profunda, tão ampla, tão forte, que Satanás não se aproxima. Ele se apavora quando você ora. Quando você está fofocando, falando mal das pessoas, ele se aproxima para ouvir. Ou se você estiver, por exemplo, assistindo uma situação na TV, você fala, se fosse eu perdi a cabeça. Por exemplo, você entregou um projeto de tentação de mão beijada. Se fosse eu faria isso. Pronto. E isso é uma coisa interessante para o mal escutar, porque você já arquitetou a própria tentação. Agora, a oração, primeiro, ele odeia ouvir sua oração. Segundo, uma vez que Deus ouviu, não há forma de ele impedir a resposta da sua oração. Se Deus ouviu sua oração, e Deus ouviu sua oração antes de você falar. Nenhuma oração de verdade começou com você querendo orar. Ela sempre começa com um convite de Deus a você para orar. E mesmo que a gente não perceba. E quando você ora, o Espírito Santo está ao seu redor. Não há poder no mundo que impeça você de orar e não há poder no mundo que impeça Deus de responder. As suas sensações e os seus sentimentos não são critério para dizer o que Deus está fazendo em relação à oração. Eu sinto que minha oração não passou do teto. E daí? E daí? Deus não mora no teto. Eu sinto que ela não é o que você sente. Aliás, o que você sente não é critério para nada. Não é o que você sente, é o que Deus disse que iria fazer. Ele fala, creia. E uma frase boa da Bíblia sobre isso porque a boca do Senhor o disse. Você vai orar e eu vou responder. Mas não estou sentindo. Não precisa. Não precisa. Mas também não se esqueça. A força para que você não chegue a orar é cósmica. Há uma batalha o tempo todo para que você não ore. Porque antes de você orar, nada acontece. Depois que você ora, tudo pode acontecer. Tem mais uma questão muito importante aqui. Eu queria que você prestasse atenção. Dario Medo, com cerca de 62 anos, diz o verso 31, se apoderou do reino. Portanto, esse aqui é o primeiro reinado. Mas quando você olha, primeiro ano do reinado, quando você olha para Daniel, Daniel não está organizado conforme as coisas vão acontecendo. Daniel organiza os capítulos conforme ele quer que você leia as visões. E ele organiza as visões da mais fácil para a mais difícil. Então ele vai primeiro e coloca o sonho de Nabucodonosor, e ele vai levando, e conforme você vai caminhando no livro de Daniel, as informações vão se acrescentando, e ele organizou dessa forma. Dá uma olhada lá no primeiro capítulo do livro de Daniel. Capítulo 1, verso 21, e diz assim, Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. O que isso significa? Que ele está escrevendo a história inicial lá na outra ponta. Ele não está escrevendo conforme as coisas acontecem. Ele sentou para escrever tudo.
E conforme a história vai acontecendo, ele vai indicando os anos, a data, e agora vai para o 9. Vai lá, Daniel, capítulo 9. Vou esperar você. Achou? Se a sua Bíblia tem subtítulo, não confia assim totalmente em subtítulo, mas de vez em quando dá para a gente adiantar alguma coisa. Qual é o subtítulo do capítulo 9 aí na sua Bíblia? O capítulo é sobre oração. A oração vai ser interrompida no meio para que uma visão seja explicada. Mas olha aqui, ó. Primeiro versículo. Quando é que isso acontece? No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel saiu de casa com aproximadamente 17 anos. Ele tinha sonhos. Estudando a história de Daniel, a gente vai saber que Daniel ele era de linhagem. Daniel era nobre. Daniel ficava perto do palácio. E Daniel era uma pessoa muito bem educada. Daniel tinha formação. E com 17 anos, ele tinha 1 milhão de sonhos como você tem. Muitos projetos. Quando Daniel se imaginava a sua vida futura, ele não se imaginava andando, sendo puxado como escravo numa caminhada de 6 meses e parando em um lugar onde ele não pode escolher nada. Mas, de repente, tudo da vida de Daniel desaba. Tudo. Naquela entrada dos caldeus e invadem a sua casa, agora você tem um Daniel e mais nada que constitui a vida de alguém com 17 anos. O texto não fala de uma esposa, não fala de uma namorada, não tem mais pai, não tem mãe, não tem ninguém. E a Bíblia fala dos seus amigos que podem ter sido amigos que ele conheceu ali. Daniel perde tudo, 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 tudo. Ele não tem nada. Ele não tem o exercício dos seus sonhos. Aparentemente. O capítulo 9 começa dizendo do primeiro ano de Dario. Daniel aqui está com aproximadamente 85 anos. Passou muito tempo. Muito tempo. Muitas histórias. Mas tem uma coisa que nada tirou de Daniel. Jerusalém. Agora eu queria que você prestasse atenção em algumas coisas. Primeiro, se o capítulo 9 começa dizendo, no primeiro ano de Dario, e o capítulo 6 começa, pareceu bem a Dario, assim que ele assume, não tenha dúvidas, o capítulo 6 e o capítulo 9 estão acontecendo no mesmo tempo. É que o capítulo 9 está focado no que ele vai dizer sobre a visão, e o capítulo 6 conta a história que ele foi parar lá na Cova dos Leões. Tudo bem com isso? Sim? Mas tem uma outra questão. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Se eu chegasse aqui, seja super honesto, tá? Se eu chegasse aqui e falasse assim, ó. Eu estava vindo para cá com um sermão na cabeça para pregar para você. Mas eu, no carro, senti fortemente que eu deveria falar outra coisa. Meu coração acelerou. E a impressão foi muito forte, não tinha dúvidas de que o que eu vou falar agora, Deus revelou para mim vindo para cá. Qual é o seu nível de confiança se eu começar um sermão nesse nível? Foi essa frase. Você se ajeita e fala, tem alguma coisa para mim aí, não é? Sim? Hipótese 2. Se eu chegar para você e falar assim, queridos, nós estamos terminando o mês de julho, e a mensagem que eu tenho para você, eu estou estudando ela faz 5, 6 meses. Qual é o seu nível de confiança? Agora avalia comigo. Se alguém chegar aqui e contar uma história que destaque o sobrenatural, a nossa resposta é muito mais pronta. Sim ou não? Sim. Daniel vê, Daniel ouve, Daniel tem uma experiência profética fantástica, mas nesse capítulo está chamando a sua atenção de uma coisa que Daniel faz. Naqueles dias eu entendi, como que ele entendeu? No versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, capítulo 9, verso 2, entendi como? Pelos livros. O que Daniel faz aqui,
e gera uma enorme experiência para ele, mas uma experiência tão concreta, que é uma questão de vida ou morte para ele, e entre o leão e parar o que ele está fazendo, ele está convicto de que ele tem que fazer a partir do que ele estudou. Sim, Daniel, o homem 10 vezes mais douto do que o mais douto da Babilônia. Daniel, que fala a linguagem de Deus. Quando ele entra no palácio de Belsazar, ele bate o olho na parede e sabe o que está escrito, porque Daniel é versado na maneira como Deus escreve. Eu entendi pelos livros. Daniel estudava a Bíblia. E toda a compreensão que Daniel tinha de todo o mundo ao redor é pela Bíblia. Pela Bíblia. Há visões, há sonhos, há experiências, há lágrimas, há choro, há alegria. Mas no centro de qualquer convicção é a palavra. É a palavra. Eu quero chamar sua atenção e muito para isso. A gente fala algumas frases. Por exemplo, o mundo está entrando na igreja por meio da... Complete a frase. Eu tenho uma plena convicção. A porta de entrada de qualquer coisa que não seja o reino, para dentro do reino, sempre é a relação que nós temos com o texto bíblico. Se você é músico, você vai avaliar tudo na música pela experiência que você tem com a palavra. Se a sua experiência com a palavra é pequena, a experiência fora da palavra vai ser grande. E alguma vai perder. Quando você assiste televisão, você lê tudo que foi dito a partir da palavra. Sempre é pela palavra. Daniel entendeu o tempo. Daniel teve um sonho. O sonho que Nabucodonosor teve, Daniel teve também. E Daniel sabia que quando o Império Babilônico caísse, surgiria um outro. E ele vê o mundo virando no avesso. Ele vê movimentos geopolíticos profundos e grandes, e quando ele vê o movimento geopolítico da terra, ele não correu para discutir qual é o lado ele deveria se posicionar. Ele não foi para a rua, ele foi para o quarto e foi ler profecia. Nós que temos um nome conectado a um evento futuro, não podemos ler o presente sem saber o que Deus falou sobre o futuro. Sim. Qual é a teoria política que a gente tem? Profecia. Profecia é a teoria política mais precisa que você pode ter. Vou dar um exemplo. Se alguém chegar para você e falar assim, a China se tornará a maior potência mundial e dali nós vamos para o fim do mundo. O que você responde? Não, não mesmo. Por quê? Você fez ciências políticas? Não, porque você foi bem informado. Mais que um gênio, Daniel era bem informado. Daniel faz uma coisa aqui. Ele foi ler o texto de Jeremias, e que as assolações de Jerusalém eram de quantos anos? Você é bom de conta aí? Ele foi para a Babilônia com 17. Agora ele está perto de 85. Quanto tempo está faltando para completar 70 anos? O coração de Daniel, está acabando. Está acabando. E aí ele vai... E voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar em oração e súplicas com jejum, pano de saco e cinzas. Mas antes da gente ler a oração dele, vamos ler o que ele leu. Vá para o livro de Jeremias, por favor. Jeremias, capítulo 29. Daniel está lá, vendo o mundo virar de cabeça para baixo. Foi, pegou o texto e começou a ler. E começou a ler. Capítulo 29. Imagine ele aqui no verso 10. Assim diz o Senhor. Jeremias 29, 10. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha palavra, minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, que está escrito na sua Bíblia.
de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Não dá um calor no coração? Faltam meses. Só que Daniel leu uma verdade impressionante. Ele sabe que a razão pela qual eles saíram de Jerusalém para ir para a Babilônia foi abandonar o Senhor. Eles romperam com a aliança do Senhor. Eles pararam de buscar o Senhor. E agora eles vão para uma grande lição. Eles ficam lá na Babilônia e Deus fala, esse mal não é perpétuo. Em 70 anos vocês voltam, mas vocês não vão voltar fazendo o que vocês faziam quando foram. Há de haver um reavivamento. Vocês têm que ter uma outra postura. E eu estou aqui, querendo fazer tudo por você, querendo virar o mundo através de você. Mas você tem que querer. Então, não resista ao meu chamado e me invoque. Busque, porque quando vocês orarem, eu mudo a vossa sorte. Não há nenhum relato de ninguém fazendo isso, mas há o de Daniel. Quando Daniel lê isso, ele imediatamente começa a orar. Volta para Daniel, por favor. Daniel capítulo 9. Agora dá para entender a oração dele. Daniel capítulo 9, verso 4. Você achou, Júlio? 9, 4? Daniel capítulo 9, verso 4. Achou? Achou, Erson? Orei ao Senhor, meu Deus. Que palavra que está aí agora? Confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram os nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. E agora ele começa e vai seguir pedindo perdão. Me chama muita atenção uma coisa quando ele fala, temos pecado. Quantos pecados de Daniel são descritos no seu livro? Do 1 ao 12. Quantas falhas, quantos pecados Daniel comete? Nenhum. Não há relato de nenhum pecado de Daniel. Daniel não era o incorruptível do sentido que ele já estava amanhecia na nova terra. Mas não há falhas. Mas quando ele começa a orar, ele começa, temos pecado. Cometemos iniquidade. Daniel está encostando a gente na parede. Porque de alguma forma, nós permitimos que algo, uma ideia de fora do reino, nos convencesse aqui dentro. Isso está fazendo muita falta. Anote isso aqui. Você pode não ser culpado, mas sempre será responsável. Você não é culpado do pecado do seu irmão, mas sempre será responsável. Sempre. Caim, onde está teu irmão? Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Uma pausa, você que esteve aqui essa semana. Quem era o primogênito, Caim ou Abel? Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? O universo inteiro falou, claro, sim. Você é o guardador do seu irmão. Você não pode não ser culpado e pode dizer assim, mas essa culpa não é minha. Mas a responsabilidade sempre será. Por uma razão. Nós somos um corpo. Você que tem um corpo pode saber disso. O dedão chutou a quina do guarda-roupa e inflamou, o comprimido entra pela boca, passa pelo estômago, faz o fígado sofrer. O joelho está machucado, a injeção vai no ombro. Mas eu não tenho nada a ver, é um corpo. E a ideia de corpo é muito mais do que uma ilustração. Quando Deus fez a humanidade, Ele disse assim, que vocês vão ser uma só carne. Isso significa que se Eva for atacada e enfraquecida,
Uma só carne, o corpo padece. Não é Eva, são os dois. Há uma discussão muito importante acontecendo hoje de um ataque, por exemplo, à masculinidade, um ataque à feminilidade. Não precisa atacar você, homem, para que a gente desmonte enquanto corpo. Porque nós fomos feitos um. Você está me entendendo? Sim? Quando o corpo é um só, qualquer parte atacada enfraquece o corpo todo. Daniel assume e ele está colocando na prática quando ele fala Pai Nosso. E aí quando você fala Pai Nosso, todo o restante tem que ser nosso também. Perdoa as minhas dívidas, é isso que está lá? Perdoe as nossas dívidas. Ele está nos chamando a prestar atenção na fraqueza de quem está do meu lado e assumir essa responsabilidade. De olhar para o outro e falar, faça isso. Fala, brother, você vai fazer bobagem. Chega para o seu irmão e fala, cara, eu estou vendo aqui que você vai estragar tudo. Você vai fazer bobagem. Você é responsável. Quantos escândalos poderíamos ter evitado se alguém tivesse batido o olho e falado assim, cara, não vou deixar você fazer isso. Quantas pessoas não estão vendo mais? Estamos vendo mais. Se alguém tivesse sentado do lado e falado, você vai perder a amizade comigo, talvez, mas eu não vou deixar você fazer isso. Temos pecado. Temos pecado. E cometido iniquidade. Daniel não é da geração que pecou. Mas ele olha para trás e fala, pecamos. Pecamos. Há muito que se discutir, há muito que se aprender aqui. Mas ele está nos forçando a pensar como crente. Mas tem uma pergunta aqui que fica na minha cabeça. Daniel foi para a janela. Eu sei agora o que ele estava orando, e dá para saber também por que há um plano tão grande para que Daniel não ore. Porque Deus falou que quando eles orarem, eles iam voltar do cativeiro. Satanás não quer que eles voltem do cativeiro, agora ele vai fazer de tudo para Daniel não orar. O plano é cósmico, você está me entendendo? É muita coisa, não é só pegar alguém e impedir de orar. A oração está envolvendo muitas coisas, é o povo que volta. E agora um plano, isso é para você também. Não dá para a gente dimensionar para onde vai e em que ponto da história estamos mexendo quando a gente está orando. Mas é muita coisa. Mas eu lembrei do versículo aqui que Jesus falou assim, ó, quando orares, vê se está lá, Tito? Entra no teu quarto. O que ele falou lá? Fecha a porta e ora em secreto, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará. E fala, a oração não é comício. Quando você for orar, não faça propaganda da sua oração. Daniel entrou no quarto, fechou a porta e abriu a janela. Daniel, você olha assim, ele é o profeta ostentação, né? Porque ele não somente orou na janela, como orou na janela para todo mundo ver, 3 vezes por dia. E eu fico pensando, mas se ele entrasse no quarto dele, não tinha nenhum fiscal lá no quarto dele, janelinha fechada, joelho dobrado do lado da cama, estaria negando ao Senhor? Sim ou não? Não, por que orar na janela? Daniel lia a Bíblia. Daniel lia a Bíblia. Volte seu texto, a sua Bíblia, um pouquinho em 2 Crônicas, capítulo 6. Segundo livro de Crônicas, capítulo 6, o episódio relatado ali é a inauguração do templo. E no momento da inauguração do templo, Salomão, em um momento profético, está orando e dizendo assim, ó, 6, verso 36, se diz assim, ó. Quando pecarem, vou ler devagar até você chegar lá, tá? Quando pecarem, pois não há nenhum homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro suplicarem, dizendo, olha a frase, presta atenção na frase, pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade. É a frase que Daniel fala, essa aí. E se converterem a ti de todo o coração e de toda a alma, a frase de Jeremias.
e na terra do seu cativeiro, para onde forem levados cativos, orarem, o que está escrito aí? Voltados para esta terra, orarem, voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para esta cidade que escolheste e para a casa que edifiquei em teu nome, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, a sua prece, a sua súplica, e faz-lhe justiça, perdoa teu povo que houver pecado contra ti. Quando a história fala de Daniel, em Daniel capítulo 6, no verso 10 diz que Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. A arquitetura da casa de Daniel era baseada num texto. Mandou fazer a casa com a janela virada para Jerusalém e foi lá orar. Daniel tomou o antídoto. Se a gente for parar a pensar um pouquinho, os sonhos de Daniel foram esmagados quando ele saiu dali e foi para a Babilônia. Mas tinha gente que teve um futuro pior do que o dele. Certo? Sim ou não? Daniel foi para lá, mas ele morou no palácio. Daniel comia a comida do rei. Daniel, ele ficou rico. Daniel era benquisto. Daniel ficou melhor que muitos outros. Daniel tinha muita razão para não voltar. E se ele não tivesse bem do jeito que ele ficou, Daniel estava com 85 anos, é uma caminhada de 6 meses. 6 meses andando para voltar, e ele ardentemente orando, pedindo para voltar. 6 meses de caminhada, um senhor, 85 anos, que tem uma casa boa, que fala lá no centro do poder. Daniel tinha janelas voltadas para Jerusalém. E Nabucodonosor foi capaz de colocar Daniel na Babilônia, mas nunca foi capaz de colocar a Babilônia em Daniel. Nabucodonosor foi capaz de tirar Daniel de Jerusalém, mas jamais teve poder para tirar Jerusalém de Daniel. Jerusalém é mais do que uma cidade confortável. Jerusalém é o centro de comando do plano evangelístico de Deus para a terra. Ele não tinha um sonho de dormir bem em uma casa legal. O sonho é mais do que viver e andar em ruas de ouro e rio de cristal. Voltar para Jerusalém é voltar a cumprir o propósito que Deus levantou o povo. Mas ele olha para Jerusalém e vê em Jerusalém a sua cidade. E ele vê em Jerusalém a cidade onde Deus colocou, e ele vê a sua casa, o seu plano, e ele vê Deus triunfando. E ele ora com janela aberta. Queridos, as janelas da vida de Daniel eram voltadas para Jerusalém. As janelas da vida de Daniel eram voltadas para Jerusalém. Era o centro do seu raciocínio. E dali ele sonhou por quase 70 anos e manteve vivo no seu coração, com aquelas janelas voltadas para Jerusalém. A casa estava em Babilônia, mas o olhar era para Jerusalém. E 3 vezes por dia ele orava e falava: Senhor, me perdoa, que nós vamos embora daqui. Nós vamos embora daqui. Nosso mundo também está virando de cabeça para baixo. Você não precisa de muito, você precisa de 15 minutos de jornal. E você vai ver uma confusão. Mas nós estamos vendo uma confusão para quem está olhando agora. Porque se você ler a partir da lente profética, você vai perceber, é isso que Jesus falou. Ele falou sobre isso também, ele falou sobre isso também. E quando a gente olha para isso e para o tempo, tem uma coisa que Daniel está nos ensinando. Corre para a Bíblia, porque está na hora de voltar para casa. E você vê as coisas acontecendo, e você está sendo perseguido, e você tem a sua liberdade cerceada, e a maré cresce ao contrário. Não é hora de entrar no debate. É hora de abrir a janela, focar em Jerusalém, porque tudo está dizendo que nós estamos voltando. Tudo. Você não pode fechar a janela agora.
Você não pode fechar a Bíblia numa hora dessa. Você tem que colocar o seu coração no modo incêndio e dizer: vou orar, custe o que custar, porque estamos voltando para casa. Quero dizer duas coisas para você. Eu creio que a história termina com essa geração. Eu creio. Não estou esperando Jesus voltar e me ressuscitar. Não espero isso. E eu acho que você não deve fazer isso também. Estou esperando Jesus voltar antes de eu ter genro, por exemplo. E vai chegar. Eu não estou brincando. Se não voltar para mim, volta para ele. Para ele, volta. Eu também não creio quando as pessoas falam que essa geração é uma geração perdida. Cara, essa geração enfrentou 2 anos de pandemia, caíram 700 mil pessoas ao lado desses meninos, perderam tudo. Como? Como? Se chama de mimimi? Enterraram mais pessoas que qualquer outra geração antes deles. Mas e daí se fosse mimimi? Marcos também era. Marcos também era. Um mimimi com um toque vira um monstro. Um monstro. É só olhar o monte. José também era. Também era, mimadaço. Um toque de propósito. E ele vira um gigante. Não dá para você pensar e calcular o futuro pelo que a gente está vendo na frente de um PlayStation. É o que Deus é capaz de fazer, mas Deus sempre agiu com fracos. Sempre agiu. Então, se você está vendo diante de si uma geração enfraquecida, é só orar. Porque os fracos é a especialidade de Deus. Mas tem uma frase que para mim é o ingrediente mais bombástico das nossas orações. E quando a gente começar a falar ela de coração, eu tenho certeza que a história acaba. Nós oramos e pedimos para que aqueles que estiveram aqui voltem, e você precisa fazer isso mesmo. Mas não termine sua frase dizendo em nome de Jesus, amém. Você tem que falar uma coisa antes. Nós oramos pedindo pelo poder do Espírito, e o poder é fundamentalmente necessário. Olha o tamanho da onda que vem. Senhor, eu quero ter poder. Em nome de Jesus, amém. Não, está faltando uma frase ainda. A frase que Daniel falou, a frase de Josué, a frase de Paulo, a frase dos mileritas. Senhor, eu quero ser um novo ser, custe o que custar. Aí temos uma oração que muda o mundo. Senhor, eu quero que o meu talento brilhe para a tua glória. Custe o que custar. Aí sim, nós temos gotas caindo. Senhor, eu quero voltar para casa, eu não tenho mais nenhum tipo de amizade com esse mundo. Então, que essa obra termine e me usa. Custe o que custar. E uma igreja terminando suas orações falando assim: Senhor, dá poder. Custe o que custar. É uma igreja irresistível. Irresistível. Não é hora de olhar para trás, não é hora de desacelerar. É hora de esquecer as coisas que para trás ficam. E meter o pé. E dizer agora, a qualquer custo. A qualquer custo. Depois de 30 anos de serviço, o missionário embarcou com a sua esposa num navio, voltando do continente africano. Aposentou, jubilou. 30 anos que não voltava. Ele era americano, e quando ele entrou no navio, ele ficou surpreso, porque no navio que ele voltava da África, o presidente americano também estava lá, Roosevelt. E aí a viagem ficou interessantíssima, né? Porque você tem uma comitiva presidencial, serviço secreto e todas as coisas que envolvem um homem poderoso daquele. Ficou interessante, mas o coração era diferente. Voltar para casa depois de uma missão cumprida. Uma vida. Quando eles atracaram,
O serviço secreto fez eles esperarem para o presidente descer primeiro, mas quando ele estava já chegando e de longe ele já viu um grande movimento no porto. Era um monte de criança, eram bandeiras, muitos carros, uma pequena multidão que esperava, cantaram o hino, falaram do presidente, tinham faixas. Seja bem-vindo de volta das suas férias, presidente. Uma banda tocou, houve uma alimentação rápida para alguns, o presidente falou algumas palavras e depois das palavras dele, rapidamente, tudo desapareceu. O velho pastor desceu e foi para casa. Algumas coisas nascem e algumas coisas morrem nos nossos corações todos os dias. E precisamos da sabedoria divina para não deixar coisas que não devem morrer desaparecer. E precisamos da sabedoria divina para que algumas coisas não nasçam também. Alguma coisa ali foi ferida mortalmente no coração daquele homem. Ele ficou mudo, visivelmente entristecido. E a esposa dele fez o que toda esposa faz. O que está acontecendo com você? Por que você está triste? Mas dessa vez ele não resistiu, ele explodiu. Ele falou, querida, foram 30 anos, não foram 30 dias. 30 anos. E nesses 30 anos nós abrimos mão de ver os nossos filhos se tornando adultos. Nossos netos não nos reconhecem, porque nós preferimos levar o evangelho de Jesus Cristo para pessoas que também não nos conheciam. Não foram umas férias de 30 dias, nós estávamos enfrentando a morte. Olha essa vizinhança, nossos amigos morreram nos últimos 30 anos, nós entregamos tudo e nós somos estranhos no nosso próprio país, porque tudo aqui é diferente. Mas depois de 30 anos, a igreja que me mandou para lá não me recebeu. O país que me disse que eu devia viver essa missão não ligou para mim. Não tinha um copo de água, não tinha um pão, não tinha um bolo, não tinha uma música, não tinha um cachorro para morder a perna, não tinha nada. 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 Nós voltamos e assim, passou 30 anos e a gente volta. Eu acho que é muito. Ela disse assim, você já falou com Jesus sobre isso? Não falei. Fala. No outro dia ela acordou, viu que ele não estava do lado da cama, olhou pela janela, ele estava no quintal, mexendo no jardim, assoviando uma música, alto. Passou alguém na rua, falou com ele, falou também, sorriu, fez uma piada, ambos riram, e ele entrou cantando em casa, deu um abraço longo, um beijo longo também, e ela olhou e falou, você está diferente. Estou. Você falou com Jesus? Falei. O que você falou? Eu falei para você. E o que ele falou para você? O que eu falei para você. Com uma frase. Como assim? Ele disse que foram 30 anos. Sim, não foram 30 dias. Ele disse que não havia nenhuma festa. Nenhuma comida. Nenhuma música. Porque a gente ainda não chegou em casa. Porque ainda não estamos em casa. Mas avança mais um pouco, porque a festa que eu preparei é muito maior do que essa. Ainda há luto. A gente ainda ora por cirurgias de amigos, a gente ainda batalha por filhos, por pais, por marido, por esposa, por nós, pelas nossas manias, pelos nossos defeitos. A gente corre atrás de grana para terminar a obra, a gente se ajoelha, cai, prossegue, pede desculpas. E ainda continua falando. Porque ainda não chegamos em casa. Mas a gente nunca esteve tão perto. E nunca foi tão claro. É hora de abrir a janela. Focar em Jerusalém. Jogar para fora uma bagagem que não vai para lá. E dizer, Senhor, nós estamos voltando. Custe o que custar. Custe o que custar. Eu vou orar com você, por você, mas eu queria que você e eu sentisse um coraçãozinho a caminho de Emaús, sabe? Não nos ardia o coração. Quando fala da volta de Jesus, como seu coração bate? Que se ele não bate torto, você precisa de um cardiologista urgente. Tá? Você está mal do coração. Que fala, ele virá.
Ele está vindo. Uau! Eu sou adventista. Significa que eu e você esperamos a volta de Jesus como identidade. E vamos cantar dela. Agora. Eu quero te chamar para ficar em pé e nós vamos terminar. Lembrando de quem nós somos, para onde vamos. E no seu coração, abre a janela. Olhe para Jerusalém. E põe o pé na estrada. Porque falta muito pouco. Ainda não chegamos em casa. Mas nunca estivemos tão perto. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu. Põe força aí. E essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá. E muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá. 1000 gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Cante, eu creio sim. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu verei Jesus. Fala um amém de crente aí. Tem um amigo seu do seu lado? Segura na mão do amigo, por favor. Vamos orar assim. Tem um jovem aí do seu lado? Tem um tio aí do seu lado?
Ali, aqui só tem tio, né? Segura fortemente na mão dele, para que ele saiba e você também. Se quiser dizer, diga que você pode não ser culpado, mas vai assumir a responsabilidade. E fala para ele que se ele se desviar do caminho, você arrebenta ele. Fala aí, se você sair dali, eu te arrebento, mas não deixe você ficar. Faz questão, fala por Tito isso aí, ó. Tito. Cadê minha diretora? Cadê minha diretora? Ali, ó. Tem um time para arrebentar você, se você vacilar. Querido Deus, louvado seja o teu nome pelo dom da bendita esperança. Obrigado pelo amanhã. Obrigado pela fé que nos foi dada, nos foi confiada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor acreditou mais ainda do que nós poderíamos avaliar e acreditar. E escolheu essa geração para escrever o último capítulo, para viver o sonho de ver o pecado vencido. Senhor, não permita que desanimemos. Não permita que a gente adquira uma ideia que não é bíblica, de que eu vou e não importa mais ninguém. Mas que a gente olhe para o lado e fale, vou levar todos que estão perto de mim e vou lutar por eles. Vou orar pelo irmão. Vou orar por aquelas pessoas que eu não gosto. Vou orar pelas pessoas que eu discordo. Vou orar por aqueles que me magoaram. Mas não vou deixar ninguém para trás. Senhor, o leão ruge para que a gente não ore. Mas a gente dispôs aqui a abrir a janela, olhar para Jerusalém, fazer as malas, orar, até que o Senhor diga, vamos embora. Que a gente não jogue nossa identidade no caminho, Senhor. Nós temos a Tua volta como marca de dentro para fora. E que a gente não enfraqueça ela, mas que a gente insista em dizer, o Senhor vem. O Senhor vem. E esses olhos o verão. E quando Ele vir, que nos encontre preparados. Portanto, Senhor, sonda esses corações. E nos prepara para Ti, porque é a coisa que a gente mais quer. Pela última vez eu digo isso. O Senhor está procurando algum lugar no mundo para começar uma revolução? Começa aqui. Começa aqui. Se alguém um dia for começar uma conversa dizendo de como foi que finalmente as coisas acabaram, que eles falam de quem está em pé aqui. Que falem das nossas famílias, que falem desse dia. Em nome de Jesus. Amém.